Eu tenho déficit de atenção e esse palco aqui ele é redondo, então eu vou ficar rodando meio loucamente. Vocês me avisem se eu precisar andar um pouquinho mais devagar. Segunda coisa é que eu tô com esse ponto aqui, mas fica muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo, então eu vou tirar ele. E se vocês não conseguirem me ouvir, alguém me avisa aí, certo? Faz assim para eu lembrar de botar o microfone no lugar certo. Beleza? Pode ser? Obrigado. Bom, vamos lá. O tema é difícil, né? O tema de golpes, enfim, é uma coisa que a gente está ouvindo o tempo inteiro. E, na verdade, eu vou botar esse negócio de volta que estava ajudando. Acho que assim fica melhor. É bem complexo, né? Tem um monte de golpe acontecendo o tempo todo. Cada nova solução que é lançada no mercado cria novos desafios, né? Pix, Open Banking, por aí vai. E a ideia hoje é a gente ter uma conversa mais prática. Mostrar o outro lado. O que é que os golpistas estão fazendo? O que é que os fraudadores estão usando de ferramenta para conseguir executar esses crimes? E, depois da gente falar um pouco dessa parte mais prática, a gente também vai falar sobre soluções. A ideia aqui não é só encher vocês de coisa na cabeça sobre os problemas que estão acontecendo e vocês saírem aqui só desesperados, sem solução para resolver isso. Então vamos lá. A agenda rápida aqui, eu vou falar sobre alguns ataques que estão acontecendo atualmente, algumas ferramentas que estão sendo utilizadas pelos fraudadores, certo? E no final, vou também falar sobre ferramentas que podem ser usadas por quem está tentando parar esses fraudadores, certo? Então vamos lá. Primeiro, multicontas e clonadores de aplicativo. É fato hoje que boa parte do que a gente faz quando se trata de atividades relacionadas às nossas finanças, a gente faz através do nosso celular, né? Aplicativos de bancos, aplicativos de pagamentos e por aí vai. E uma coisa que acabou se popularizando bastante foi o uso de ferramentas para burlar, né, esses aplicativos. Então, por exemplo, a gente aqui tem um caso, né, de um cliente que estava testando nossa solução e a gente queria fazer um diagnóstico da saúde, né, do aplicativo deles em relação à segurança. E aqui a gente encontrou, por exemplo, um único dispositivo que conseguiu acessar mais de 1.200 contas. Um dispositivo Samsung que conseguiu acessar mais de 1.200 contas daquele banco, certo? Em 12 dias. Tudo isso aconteceu em 12 dias, ou seja, era uma média de 100 contas acessadas por dia. Uma operação realmente estruturada e escalável, certo? Como é que isso foi possível? Com apenas um dispositivo, usando uma ferramenta de multicontas, chamada Parallel Space. Isso aqui foi apenas um dispositivo. A gente encontrou outros. O segundo dispositivo que mais acessou conta nesse período acessou mais de 1.000 contas, né? Um terceiro acessou mais de 800 contas e por aí vai. Então, assim, uma coisa realmente assustadora. Um único dispositivo conseguindo fazer tudo isso. Como é que isso estava funcionando, né? Esses dispositivos estavam usando essa ferramenta de clonagem, ou seja, um único dispositivo, ele consegue clonar várias instâncias do mesmo aplicativo, certo? E em cada instância desse aplicativo que está nesse dispositivo, ele consegue acessar uma conta diferente. Então, por isso que um único dispositivo conseguia acessar mais de 1.000 contas. Como é que funciona isso? É muito simples. Você vai na loja de aplicativos do Google, na Google Play, digita Parallel Space e baixa um app. Está lá, está aberto, certo? Você não precisa ser um super hacker, super avançado. Você não precisa ser um desenvolvedor de software. Não precisa. Você vai na loja, busca por esse nome, baixa esse aplicativo e esse aplicativo lhe dá o poder de clonar qualquer aplicativo que estiver instalado no seu celular, certo? Outro aplicativo que também está disponível é o App Cloner. Mesma coisa, você vai atrás, baixa, coloca no seu dispositivo e você consegue clonar múltiplas instâncias de um app no seu device. Aqui mostra um pouco o que é que dá para fazer, né? Dá para mudar o Android ID, dá para mudar o e-mail do celular, dá para mudar o endereço da placa de Wi-Fi, o endereço MAC do dispositivo, certo? Dá para mudar configurações de Bluetooth,
dá para alterar informações da operadora de telefonia, certo? Ou seja, dá para fazer absolutamente qualquer coisa com esse tipo de ferramenta. Dá para desativar a câmera, e aí desativando a câmera, né, é assim que o pessoal, por exemplo, consegue atacar as soluções de reconhecimento facial e por aí vai, certo? Então, está aqui um exemplo, né, de um aplicativo que estava sendo clonando aqui o Telegram, e é isso que aparece para o usuário final. Nessa telinha aqui vocês conseguem ver que tem várias instâncias do mesmo aplicativo Telegram instaladas nesse celular. Cada instância dessa tem acesso a uma conta diferente. Por isso que a partir do mesmo dispositivo você consegue se passar por várias pessoas distintas, certo? E isso, quando se trata de serviços financeiros, é terrível, né? Então, o primeiro exemplo foi esse. Segundo exemplo, injeção de imagem. Muito comum hoje em dia, né? Você baixa um aplicativo de um banco, vai abrir sua conta, o banco pede para você tirar uma selfie, né? Vai lá, tira a selfie para provar sua identidade. E aí, os fraudadores, obviamente, arrumaram formas de quebrar essa segurança, né? E começaram a surgir novas técnicas. Liveness Detection, né? Agora não é mais só uma selfie, agora você tem que se mover, você tem que provar que você está vivo, né? E ainda assim, os fraudadores estão conseguindo quebrar, né? Isso aqui foi uma mensagem que a gente recebeu de um cliente justamente que estava sendo atacado no onboarding, e o que estava acontecendo é que os fraudadores estavam conseguindo quebrar o liveness, quebrar a prova de vida, né? Muito simples, né? Tem também uma série de aplicativos que permitem fazer esse tipo de coisa. Você vai lá, tira uma foto, substitui por uma imagem externa, e aí você consegue misturar a sua face com a face de outra pessoa, você consegue usar a sua face apenas para ser usada como uma máscara, né? E está aqui um exemplo de um vídeo que mostra isso acontecendo. A pessoa verdadeira é essa pessoa da esquerda aí na tela, e a pessoa falsa, né, a pessoa gerada pelo software, é essa que está à direita. Então, como dá para ver, você basicamente coloca uma máscara em cima da sua face verdadeira, né? E essa máscara pode ser qualquer pessoa. E qual é o problema com isso? Quem aqui tem conta no Instagram? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quem aqui tem conta no Facebook? Conta no WhatsApp? Todo mundo. Essas contas têm a foto de vocês. Então, dá muito facilmente para esse fraudador que quer se passar por você, vai na sua rede social, pega a foto, coloca em cima dessa máscara e abre uma conta no seu nome, pede um empréstimo. Se você tiver bastante crédito, vai ser um empréstimo grande, depois o banco vai aparecer para lhe cobrar. Então, isso também é um problema bem importante. Aqui está um outro vídeo mostrando um pouco mais do futuro, né? Um vídeo que é totalmente gerado por computador. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Tem gente abrindo conta em banco usando esse tipo de tecnologia, se passando por outras pessoas. Então, a coisa que a gente tem que ter na cabeça é que quando se trata de identidade, antes de ser único, tem que ser confiável. A gente tem que olhar os sinais que realmente protegem as contas. Emuladores. O que é que dá para fazer com emulador? Nenhum desses dispositivos que estão aqui nessa tela são reais. São 100% emulados. É uma pessoa num PC que está ali
conseguindo gerar várias instâncias do Android, por exemplo. E aí, gerando essas várias instâncias de Android, você consegue performar ataques em muito mais escala. Ou seja, com uma única máquina, você consegue aí abrir várias contas de banco, acessar várias contas de banco e por aí vai, certo? Soma isso agora com a clonagem de aplicativos, certo? Ou seja, cada emulador pode ter um software de clonagem de aplicativo dentro, que significa que cada device emulado pode ter milhares de aplicativos clonados e cada PC pode gerar milhares de emuladores, certo? Ou seja, você consegue aí rapidamente fazer ataque na escala de milhões, certo? Essa ferramenta também está na mão dos fraudadores e eles também estão usando isso para atacar as instituições financeiras. Fazenda de fraude, o que é isso? Bom, quando o fraudador ele não é tão sofisticado assim para ter acesso a essas ferramentas tecnológicas, para clonar aplicativos, para usar emuladores, para fazer injeção de imagens, eles recorrem a ataques manuais, certo? E uma coisa que a gente vê muito comumente também é uma concentração de vários dispositivos sendo utilizados pelo mesmo indivíduo, né? Então, se eu sou um fraudador, eu trabalho com isso, ganho dinheiro com isso, provavelmente eu vou querer investir no meu negócio para ele crescer, né? Como é que eu vou investir nesse negócio para ele crescer? Se eu estou usando um celular para performar esses ataques e isso não está sendo suficiente, eu vou começar a ter 2, 3, 4, 5, 10. Em algum momento eu vou ter uma equipe trabalhando para mim. E uma coisa que a gente vê muito comumente é, por exemplo, uma concentração num ponto específico, numa geografia específica ali, uma casa que está tentando abrir dezenas, centenas, milhares de contas do mesmo local, né? Então, se você analisa, por exemplo, informações de localização, você consegue ver que todos esses celulares eles estão partindo do mesmo lugar, né? Isso aqui é um outro exemplo de uma fazenda de fraude. E, de novo, isso aqui existe, isso aqui é utilizado pelos fraudadores atualmente e eles estão usando isso para atacar instituições financeiras. Quarto, malwares de acesso remoto. Esse aqui é bem assustador, porque esse aqui, como é que funciona? Eu, fraudador, mando uma mensagem, a princípio inocente para vocês, dizendo, olha, você ganhou um brinde na promoção XYZ da marca tal. Clique aqui para validar suas informações cadastrais e ganhar o seu prêmio. Clicou no link, sem você perceber, aquele link, na verdade, estava instalando um software no seu celular. Esse software, basicamente, dá poder ao fraudador de conseguir manipular qualquer coisa no seu dispositivo, inclusive saber quando você abre a conta do banco, passa pelo processo de autenticação, está logado e a partir desse momento você consegue, por exemplo, fazer um Pix. E aí ele aproveita aquele momento ali, sem você perceber, ele consegue esvaziar a sua conta. Um desses que ficou famoso recentemente foi o Brasdex. Vários bancos foram atacados, ainda estão sendo atacados inclusive, e é exatamente isso que eu descrevi para vocês, já está acontecendo, certo? Então, com isso, esse malware ele dá a permissão de acesso remoto. Então, o fraudador remotamente consegue entrar no seu celular e fazer o que quiser. Nesse caso, o que ele mais quer é fazer um Pix. Então, a gente fez aqui um teste. Isso aqui foi mais um diagnóstico que a gente fez com um cliente, onde a gente identificou que de 1 milhão de contas ativas que tinha nesse banco digital, cerca de 24% dessas contas estavam sendo utilizadas em um dispositivo que tinha pelo menos um aplicativo que tinha essa permissão de acesso remoto. 1% dessa base tinha isso ativo no login e 0,1% estava infectado justamente com esse aplicativo Brasdex que permitia fazer esse tipo de ataque. O que é importante aqui, certo? Existe uma permissão no momento que você está desenvolvendo o seu aplicativo, no momento que você está publicando ele na loja de aplicativos, que permite você escanear outros apps que estão instalados naquele device. Ou seja, permite você
escanear e identificar, eventualmente, a presença de algo como o Brasdex, certo? E o nome dessa permissão é Query All Packages, certo? Então, se o seu aplicativo não tem essa permissão ainda, coloque agora. Porque se você não tiver, você não tem nem como saber se seus clientes estão sendo atacados com Brasdex ou soluções similares, certo? Então, bem grande aqui, tirem a foto aí que vocês precisarem, Query All Packages. Vocês têm que ter acesso a essa informação, certo? Beleza, vou passar, tirou foto, todo mundo tirou? Beleza, foi. Aqui, o que é importante? Os bancos não estão, boa parte dos bancos não estão ainda analisando essa informação, que é crucial. Dos 30 maiores apps financeiros do Brasil, 17 não têm acesso à permissão de Query All Packages. Ou seja, esses 17 estão vulneráveis a esse tipo de ataque e não tem como saber se é isso que está acontecendo. Dos top 10 bancos, 5 não têm essa permissão, ou seja, metade dos top 10 bancos do Brasil estão vulneráveis a esse tipo de ataque, que é gravíssimo, certo? Algumas pessoas até chamavam isso de golpe da mão fantasma, se eu não me engano. E o que é que vem por aí, certo? Tem muita coisa já mostrei aqui um pouco do ferramental dos fraudadores, mas tem muita coisa vindo por aí para continuar ameaçando o ecossistema. Essa foto é real? Quem acha que é real? Ninguém, né? Essa foto ficou muito famosa porque no primeiro dia o pessoal começou a achar que o Papa realmente estava pop. Mas isso aqui é uma imagem gerada por uma inteligência artificial. Parece perfeita, né? O Papa está bem estiloso aqui, mas isso não é verdade. E esse tipo de tecnologia é a mesma tecnologia que é utilizada para criar aquele Morgan Freeman virtual, é a mesma tecnologia utilizada para quebrar os sistemas de reconhecimento facial e por aí vai, certo? Ou seja, está aí, está solta, não tem como trazer o gênio de volta para a lâmpada, certo? Já está solto. Agora é como é que você faz para se proteger desse tipo de tecnologia, porque ela só vai melhorar, certo? Esse aqui é um outro exemplo de mudança de voz. Tem muita empresa que está começando a usar também reconhecimento de voz para autenticar seus clientes, por exemplo, num call center. Mas esse vídeo eu acho que vai fazer você repensar. Not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Perfeito, né? Pois é, também está aí, também está solta. Isso significa que qualquer tipo de biometria atualmente está altamente vulnerável, certo? Então, como é que a gente se protege? E agora, né? É meio assustador, pô, mostrei um monte de coisa aqui, um monte de ataque, e aí? O que é que a gente faz? Bom, os fraudadores eles estão usando dados para atacar vocês. Seja o que for, seja a foto que alguém postou numa rede social que vai ser utilizada para gerar uma pessoa ali que se parece com ela e conseguir abrir uma conta no nome dela ou autenticar na conta do banco dela. Seja a voz que vai ser editada para conseguir passar ali na autenticação de biometria por voz no call center, né? Sejam os dados, né, que vazaram aí da gente, de CPF, e-mail, telefone, endereço, etc., que são utilizados também para abrir contas no nome das pessoas e para conseguir executar ataques de engenharia social e por aí vai. Os fraudadores, eles têm dados e eles usam esses dados para atacar as instituições financeiras. E é simples como fazer exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo para defender. Usar dados para conseguir defender as instituições financeiras.
E essas coisas só vão crescer, certo? A AI está acelerando, né, o desenvolvimento de várias dessas ferramentas e não vai parar nem tão cedo. Então, a gente precisa de dados, mas de alta qualidade. Uma coisa que é muito comum no mercado de prevenção à fraude é você vê aí, por exemplo, muita gente falando, não, a gente analisa centenas ou milhares de variáveis, informações sobre o comportamento do usuário, etc, etc, etc. Posso dizer para vocês sem medo, 99% dessas informações são lixo. Não funcionam. Por quê? Porque são dados que não conseguem identificar corretamente o usuário. Acabam gerando taxas de falso positivo muito altas, coisas do tipo. Esse jogo aqui não é um jogo de quantidade. Esse jogo aqui é um jogo de qualidade. Quem tem o melhor dado vence, e não quem tem mais dados, certo? Então, qualidade mais importante que quantidade. E quais são esses dados que realmente trazem qualidade quando se trata de identificar os usuários corretamente, de forma confiável? Bom, já surgiram várias tentativas aí no mercado. Inicialmente a gente começava trabalhando com dados PII, né, dados cadastrais. Antigamente a gente tinha aqueles processos de autenticação que perguntava qual é o nome do seu cachorro, qual foi o nome da sua professora na 3ª série, por aí vai, né? Essas coisas já não são utilizadas hoje em dia porque todo mundo sabe que isso não é mais confiável. Várias dessas informações já vazaram, né, e a gente já passou para a próxima. A próxima foi Device ID, né? Device Fingerprint para tudo que é lado, vamos identificar unicamente o dispositivo e a partir daí conseguir confiar no dispositivo que está vinculado àquela pessoa, né? E só esse dispositivo pode acessar essa conta vinculada a essa pessoa. Funcionou muito bem por muito tempo. Porém, a gente passou aí por várias mudanças nos sistemas operacionais, né? O Android e iOS, por exemplo, tem criado aí novas regras que estão deixando mais difícil fazer fingerprint de dispositivos. Tem mudanças aí nos browsers, né? Safari, Firefox, Chrome, fazendo várias mudanças nas políticas de coleta de dados. Regulações também novas, como LGPD, GDPR, que também tem feito a coleta de informações ficar mais difícil. E tudo isso, né, combinado, fez com que os Device IDs ficassem menos estáveis. E à medida que ele vai ficando menos estável, ele vai ficando menos confiável, certo? Então, que é uma coisa muito comum hoje em dia que a gente vê com clientes que estão testando a nossa solução. Ele tem uma solução de Device ID, ele acha que a solução funciona, e quando a gente vai testar, a gente percebe que não é verdade. O que é que o fraudador, por exemplo, ele faz, né? Se ele percebe que ele foi pego e ele está sendo bloqueado, o que é que ele vai fazer? Vou resetar meu celular. Vou reconfigurar ele para configurações de fábrica, configurações originais, e a solução de Device ID vai achar que esse dispositivo ele é completamente novo. E eu digo para vocês que 99% das soluções de Device Fingerprint atualmente não conseguem saber se um device foi resetado ou se ele é novo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque se eu sou um fraudador e eu estou ganhando dinheiro com isso, eu vou ter tempo suficiente para fazer esse processo, para pegar meu celular, ir nas configurações e dizer, eu quero resetar esse celular para ele ficar limpo, né? Então, se o fraudador está tomando o tempo para fazer isso e você não tem uma forma de detectar, ele vai sempre conseguir driblar suas defesas, né? Aí, beleza. A outra onda foi biometria. Não, vamos... costumava escutar isso de potenciais clientes e eu sempre ficava agoniado. Que a gente falava, não, e aí, como é que tá? Segurança, fraude, tá tranquilo? E aí eu escutava a frase, não, tá tranquilo, a gente botou biometria. E aí eu ficava dando aquela risadinha nervosa por dentro, né? Ok, parece até que vai funcionar. Passavam-se alguns meses, eita, estão quebrando liveness, estão quebrando a prova de vida e por aí vai. Os ataques de spoofing só vão melhorar, certo? Ficou muito, acho que deve ter ficado muito claro aqui na apresentação que as tecnologias criadas, né, para
deepfakes e esse tipo de ataque, elas só vão melhorar, elas só vão se aperfeiçoar e vai ficar cada vez mais difícil detectar esse tipo de coisa. Então aqui mais uma onda que passou. E aí veio o behavior, né? Não, vamos fazer biometria comportamental, analisar ali como é que o usuário segura o celular, os gestos e tudo mais. Tempo de implementação do negócio é gigante, custo para implementar é altíssimo, taxa de falso positivo é tão alta que não dá para usar isso como um fator de autenticação. É uma boa forma de detectar bots, é uma boa forma de detectar ali os casos mais óbvios, mas quando fica um pouquinho mais complexo, não funciona como esperado. Então, taxa de falso positivo aí é o problema principal que leva a um custo de implementação muito alto. E aí o que é que a gente tem que fazer? Todas essas ferramentas que eu falei, elas são importantes e precisam ser utilizadas. Não estou dizendo para ninguém aqui deixar de utilizar nada disso, certo? Mas tem que ter uma camada antes disso que precisa estar muito sólida para você confiar nos sinais que você vai analisar lá na frente, certo? O que é que eu quero dizer com essa fundação? Por exemplo, se você não consegue detectar emuladores, você pode ter a melhor tecnologia de biometria do mundo. Um emulador vai conseguir permitir um ataque de injeção. Se você não consegue detectar clonagem de aplicativos, mesma coisa. Se você não consegue identificar que um device ID novo, ele na verdade está relacionado a um device que acabou de passar por um processo de reset de fábrica, mesma coisa, certo? Então você tem que garantir que o básico funciona muito bem. Se o básico estiver funcionando muito bem, ele potencializa a análise de qualquer outro sinal que você tem na sua stack, certo? Eu acredito que os dois dados mais importantes para fazer esse trabalho básico são reconhecer o device de forma confiável e conseguir avaliar se esse device ele está comprometido ou não, e informações de localização. Por quê? Porque aqui você consegue identificar que esses vários devices estão vinculados à mesma pessoa, certo? Por quê? Porque se tem um monte de device que está no mesmo lugar, não é possível que é uma família com 15 pessoas que todo mundo resolveu abrir conta no banco no mesmo dia, certo? Então, essas duas informações são fundamentais. Mais de 80% das contas são abertas a partir de locais confiáveis, como a casa do usuário, e mais de 90% das transações ocorrem de locais onde o usuário vai pelo menos uma vez por semana. Ou seja, essa informação de entender o comportamento de localização é fundamental porque é um hábito já existente, certo? A gente abre contas quando a gente está no local seguro, a gente acessa o nosso banco quando a gente está no local seguro. Então, entender se o usuário está no local seguro é fundamental. E aí é isso que faz. Como eu falei, não estou dizendo para ninguém deixar de usar nada, mas se você tem as informações de device e localização bem resolvidas, você consegue fazer com que todas as soluções que você já usa se tornem mais confiáveis. Então, por exemplo, se você sabe que o usuário passou pela prova de vida, o device é confiável e o usuário está em casa, essas três informações somadas trazem muito mais confiança do que você olhar para cada uma delas de forma isolada, certo? Então, a combinação desses fatores é fundamental. E aí, falando de localização, que é um tema mais recente no mercado, queria compartilhar duas informações importantes aqui para todo mundo. Primeiro, detecção de spoofing. É muito fácil fazer spoofing de GPS. Você pegar seu celular e entrar na loja de aplicativo e colocar fake GPS ou GPS spoofing, você vai achar centenas de apps que permitem você burlar a informação do GPS do sistema operacional. Então, pegar o dado de GPS não vai lhe ajudar em absolutamente nada, porque não dá para confiar nessa informação. Então, você tem que entender que, para usar a localização, você tem que ter detecção de spoofing de localização. Segundo ponto, alta precisão. Não adianta muito você ter ali a informação de GPS e não conseguir saber em que apartamento o usuário está dentro de um prédio. Por quê? Porque vamos supor que você identificou um fraudador. E aí, você vai bloquear o prédio inteiro em que esse fraudador mora? Eu vou ser bloqueado porque o meu vizinho do primeiro andar é um fraudador? De jeito nenhum. Então, acaba que a informação, se ela não tem precisão suficiente para identificar em que apartamento aquele dispositivo está localizado,
ela tem pouco uso, certo? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Espero que eu não tenha deixado vocês tontos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.